Olá, sou a professora Regiane Marchetti e vou apresentar o estudo de caso número 4 da aluna Joana sobre educação especial, aluna autista. E eu vou apresentar a respeito da nossa última aula, Joana, que nós falávamos sobre o Egito Antigo. Lembra que nós estávamos focadas falando sobre os faraós? E você me falou que gostava bastante, então resolvi trazer um livro que tem alguns sons, ele é interativo e eu quero apresentar para você no final da aula. Depois, quando você tiver algumas dúvidas, a gente vai trocando as nossas ideias para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. E o que é o Egito, Joana? O Egito, ele é conhecido pelas enormes pirâmides. Nós temos até algumas aqui que eu gostaria de mostrar para você. Olha só. Essas são as pirâmides, são conhecidas como as pirâmides de Gizé. Consegue ver? Bacana! Depois eu deixo o livro com você e você consegue olhar perfeitamente todas as imagens, tá? A civilização egípcia, ela foi uma das mais importantes, Joanas. Elas foram se desenvolvendo na região do Crescente Fértil por conta dos rios. E você sabe quem era o maior representante daquele local? Quem que representava? Aqui no Brasil nós temos o presidente. E no Egito, quem era o maior representante deles lá? O faraó. Quem era o faraó? Essa figura, uma figura enigmática, que utilizava uma coroa muito bonita na cabeça, com uma serpente no topo da testa, que trazia para ele a representação de poder. Então, o faraó era considerado poderoso, ele tinha vários servos que trabalhavam para ele e faziam tudo o que ele precisava. Inclusive, durante a vida do faraó, enquanto ele ainda era vivo, os servos foram fazendo para ele a pirâmide, né? Enquanto ele ainda era vivo, foi feito a tumba dele. Então, para ele poder permanecer mumificado durante toda a eternidade, ele já teve a tumba dele feita enquanto ele ainda estava vivo. Isso é muito interessante, não é mesmo? Você sabe quem foi o primeiro faraó que teve? Foi o Mênis, que ele unificou o Egito. Os faraós, eles eram muito famosos na região do Egito. A principal das mulheres era Cleópatra. Havia também Ramsés e Tutancâmon. E o último foi Cesarião, filho de Cleópatra e Juliana. E o rio Nilo, Joana? O rio ele era muito importante para os egípcios, porque ele contribuía com a irrigação agrícola, com a navegação e as águas que a população humana consumia, bem como os animais também. E além disso, havia confrontos no mar entre os faraós. Os faraós montavam guerras que eram enfrentadas sempre dentro do rio Nilo, assim como os momentos de lazer que ele tinha para caça, para pesca. Toda a água passada pelo rio Nilo, ela era uma água considerada sagrada, tanto para consumo quanto para tudo onde ela tocava. Ela era uma água considerada abençoada pelos egípcios. E agora eu vou falar para você a respeito das curiosidades do Antigo Egito. Você lembra que eu havia comentado com você a respeito do tempo? Como que era cronometrado o tempo lá no Egito? Aqui no Brasil, nós contabilizamos o tempo através do relógio. Lá não, lá eles têm um grande monumento onde bate o sol, que o deus Ra transmite para eles e ele faz uma sombra no chão. Então, eles conseguem contabilizar o tempo através da sombra. Então, a sombra que faz no chão, ela corresponde às horas. E esse monumento, ele se chama como? Obelisco. Ele é considerado um templo muito grande onde os egípcios se debruçavam para adorar o deus Ra, o deus do sol. Anubis era o deus da morte, era o deus que cuidava da passagem da vida até a morte do pessoal egípcio. Então, quando morria alguém, durante aquele processo de mumificação que durava 70 dias, a pessoa ficava ali
deitadinha, sendo preparada para poder levar a eternidade toda. E aí o Deus estava ali do lado para poder preparar ele para caminhar na eternidade. E todas as múmias, elas eram enterradas junto com as suas armas e os ouros que elas tinham, né? Então era um tempo bem diferente do nosso. Lá no Egito, os homens eles usavam maquiagem, assim como as mulheres e crianças, passavam cremes. Para eles, esse procedimento era considerado um procedimento de cura da pele, cura interna. Então, eles cuidarem da aparência era um procedimento muito importante para a própria realização deles, tanto de saúde quanto de estética, certo? Uma outra dúvida que você havia me perguntado era a respeito de como que os faraós se divertiam, se eles se divertiam. E eu te respondo que sim, eles se divertiam da seguinte forma: quando eles não estavam a trabalho, coordenando os servos, eles estavam fazendo caça no Rio Nilo, caças a hipopótamos ou a pássaros. Você gostou dessa aula? Então, eu agradeço por você ter ficado comigo e eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!